tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de julho de 2011, terça-feira. O verbete é 2204, tem 5 páginas, 46 logias e 10 máximas. O tema, escolha do rumo evolutivo. A especialidade é evoluciologia. Quem redigiu esse tema é uma pessoa que estuda demais a conscienciologia e que está aqui no banco dos réus. É a Cris Nievas, diretamente de Buenos Aires para vocês. Definição. A escolha do rumo evolutivo é a seleção de orientação, caminho, itinerário, rota a seguir, meta-objetivo magno, embasado na tarefa do esclarecimento, escolhido pela consciência, homem ou mulher, quando já lúcida da responsabilidade perante deveres e direitos próprios do processo evolutivo multidimensional e multiexistencial. As autocorreções da rota evolutiva, a certeza íntima na escolha do rumo tarístico e a bússola consciencial funcionante, a procura de acertar na definição do destino, as primeiras aulas de conscienciologia e o exemplarismo dos professores promovendo o acerto do rumo proexológico. O encontro no processo evolutivo. Agora, a reciclagem íntima a partir da vivência com a dupla evolutiva. A comunidade conscienciológica cosmoética internacional. Aí está faltando a palavra cosmoética. Qual corpo docente de cosmoeticologia? A escolha evolutiva e a vontade de aprender com empenho ininterrupto. O papel da consciência-terapia favorecendo o esclarecimento evolutivo, produto de um diagnóstico, tratamento e segmento terapêutico elucidativo. A experimentação da soltura energossomática, as inspirações extrafísicas do amparador de função na prática da TENEPS. A presença do amparador na hora certa, no local certo e perante as pessoas certas. Aqui nós vamos, tem muito mais coisa ainda que pode ser lida, eu não li tudo. Na fatologia e parafatologia. Agora, na divisão da argumentologia, tem experimentologia com 20 modalidades de escolhas da consciência promotoras do rumo evolutivo. E na interprisiologia, tem 10 posturas não evolutivas da consciência. Na remissiologia, chamamos atenção, entre os 15 verbetes, aceleração da história pessoal, acerto grupo kármico, alavancagem da PROEX, autodeterminação e correção de rota. Frase enfática. A escolha do rumo evolutivo a partir das crises de crescimento faculta com si maior compreensão do processo reeducativo, descortinando a heterodidaxia diuturna multidimensional. Agora, questionologia. Para você, quais têm sido as bases da escolha do rumo evolutivo? As priorizações se relacionam ao ego-karma, ao grupo karma, ou você já atingiu a performance policármica? Agora, questionamento aqui. Muitas pessoas que procuravam o senhor no Locico iam para um encontro com uma pessoa de parapsiquismo avançado que poderia ter a clarividência de seus assediadores e das possibilidades de tratamento, mas tudo isso conversado em uma relação de pessoalidade, intimidade e confiança. Transferir esse atendimento para outras pessoas corresponde a acabá-lo, já que as outras pessoas, embora parapsiquicamente desenvolvidas, estão entrincheiradas pela ideia de não fazer estupro evolutivo, o que vai levá-las à resposta estereotipada do tipo: desenvolva seu parapsiquismo e desculpe você mesmo. Não tem uma lacuna aí? Agradeço esse esclarecimento. Sim, mas escuta, é muita gente que usa as mesmas técnicas que eu uso e fala tudo na cara da pessoa. Não tem muita gente escondendo assim, não. Entre nós aqui, a turma toda fala. Então, os epicons têm até os processos da AVA, ou do AVA, que eles trabalham por aí. De modo que é coisa muito séria. Agora, ó,
eu quero agradecer aqui a minha amiga, a Vilma, que trouxe aqui uns dados da ANAP, que é a Associação de Análise do Pacifismo. E ela trouxe, inclusive, uma blusa que é lá do Rio, sabe? Olha que é bonito. Agora, aqui está escrito no IPC, é lá da Saquarema. Vale a pena ver isso aqui, e a blusa é muito bonita. Eu estou agradecendo a ela que ela me mandou os dados aqui, que ela esteve aí esses dias, sobre a ANAP, que é a Associação de Análise do Pacifismo. Uma opção de dados sobre esse assunto. Agora, eu quero falar uma coisa para vocês, mas antes, deixa eu acabar de ler isso aqui, que eu quero pedir uma coisa. Essas são as questões de hoje. O arco voltaico pode ser auto-aplicável? Sim. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Ou seja, pode se aplicar a si mesmo? E quais as consequências disso? Faça a experiência e vê o que dá. Depende da energia, como a pessoa faz, etc. Mas ela pode perceber, se tiver um amparador, melhora mais ainda. Sou messiânico, praticante de jurei. Estou muito interessado nas tertúlias, já vim acompanhando há algum tempo. Vejo o nexo em suas palavras e gostaria da sua opinião sobre os benefícios e os não benefícios do jurei. É bom para a consciência ficar presa nesse processo? Olha, o jurei ainda tem muita coisa assim, tipo iniciação, os processos místicos, muito problema assim, tipo seita. Agora, conosco aqui não tem disso não, tudo é na cara. Fratura exposta e soco na cara, que a gente chama. Agora, veja bem o que você faz. De qualquer maneira, ele já faz algum benefício, porque eles mexem com energia. Sempre ajuda as pessoas quando trabalham com isso. Mas não é o ideal. Eu acho que o estado vibracional e a pessoa mais livre, autônoma, independente, é melhor do que ficar presa a esses processos aí de muita iniciação. Outro. Poderia comentar a respeito do suposto OVNI filmado em Embu das Artes, São Paulo, ontem? Qual a opinião do senhor? Não, eu tenho a mesma opinião aqui, que ontem foi dada aqui por um nosso amigo aí. Eu tenho aquela mesma ideia. Sabe, isso tudo é feito, porque ele é especialista em processo de eletricidade, ele entende isso. É minha opinião também. Eu não sou especialista, mas acho que aquilo foi feito. Pois é, ele está aqui. Agora é o caso. Agora, o problema todo é o seguinte, fala aí de novo, tudo que você disse, como é que você chama, analisa com calminha para ele entender que realmente aquilo, de qualquer maneira, é uma coisa positiva, a meu ver, que chama atenção para as coisas. Então, nós fizemos um comentário a respeito do dispositivo lá, seja qual foi a forma que eles utilizaram para suspender. Até, de certa forma, é fácil de construir aquilo, né? Trabalho mais artesanal. Você, ou pipa, o balão, mais provável o balão, porque você tem um controle para retornar ele para o chão. Mas nós estávamos pensando que a cidade lucra com isso, porque atrai a atenção para ela. Naquele momento também as pessoas, ao invés de estar fazendo algum tipo de bobagem, elas estavam olhando o objeto lá com suas luzes coloridas e tudo mais. Então isso tudo ajuda. Às vezes a intenção... Chama atenção para a pesquisa. Chama atenção para a pesquisa, quer dizer, às vezes a intenção da pessoa nem era essa. Olhando para o céu. Isso, olhar um pouquinho para o firmamento. Agora a outra. Muito bem, Carlos, obrigado. Quando colocamos o nome de alguém na TENEPS, dizemos para essa pessoa o trabalho assistencial que está sendo feito para ela? Não, aí depende do que é. É bom sempre na TENEPS escutar o amparador. Agora, gente, eu tenho aqui um assunto importantíssimo, o mais sério do dia para mim. Eu quero saber quem é que quer ficar com a gatinha, que, só de ceder a gatinha eu sinto alguma coisa dentro de mim. A gatinha chama Nefertiti. O apelido íntimo, daquele que fica íntimo com ela, é Titi. Agora, ela é sagrada da Birmânia, aquela raça. É linda, afetiva. Tem 6 meses, é castrada e vacinada. Quem quer, aí
é só falar com a gente, vão conversar com a Graça para analisar também a pessoa. Nós não damos sem análise. Você quer? Você, então você pode pegar lá em casa. Ela é conhecida. Você já viu a Nefertiti? Ixi, paixão à primeira vista, você vai ver. Ela é fora de série, é lindíssima, a gatinha. É comprida. Agora, ela é mestiça mesmo da Sagrada da Birmania, aquele tipo de gato. O povo pensou que fosse alguma outra cor, mas não é não. Eles estiveram analisando a Sagrada da Birmania. Agora, ela é muito bonita, tem 6 meses, castrada, vacinada, tá certo? Agora, vamos falar então depois com a Graça. Eu tenho que falar com ela o quê? Você sabe, lá em casa, lá é uma base com, é Basic Cat. Então você entende bem. Essa Basic Cat nós temos que estudar. Então a gente pega a gatinha, essa foi pega na rua, tudo, e acerta ela toda, conversa com ela, faz a preceptoria, entende? Mostra para ela quem com quem, como é que ela deve agir, a educação que ela tem, como é que ela põe as pernas, as patas, não é assim que estuda, ela oscila, como é que ele põe? Essa já está educadinha, mas é um amor de gatinho. Agora, nós não podemos ficar lá em casa, a própria Graça acha, pelo seguinte, tudo quanto é bicho se apega comigo, mesmo se eu não der energia, ou não der alimento. É um problema sério. Como tem a outra, a Crystal, nós não queremos que entre em conflito lá. Cedo ou tarde vai vir, porque a hora que as duas chegarem, a coisa mais difícil que tem é ficar assim, uma de um lado, outra do outro, cria problema. Então o ideal é a gente passar mesmo, porque a Crystal, a outra minha, ela está esplêndida, agora que está no frio, cresceu, o pelo, ela está enorme, parece uma almofada viva, e super alegre, pulando, tá? Ela está com a corda toda, essa temporada agora, sabe? Quando fica assim inteira, é um problema. Ela tem camadas dentro do pelo dela. Por exemplo, as patas de trás tem 3 camadas, como se tivesse saia. É engraçado aquilo, né? Mas é o tipo da raça. Eles de vez em quando tem isso, tem as camadas. Essa outra não, ela é mais de pelo mais curto. Mas é muito bonitinha, muito, muito afetiva. E tem 6 meses, você pode fazer a educação a seu tipo, no seu tipo, entende? Seguir o seu estilo, vale a pena. Agora, gente, me deram aqui uma relação de filmes sobre pessoas especiais. Isso aqui foi a Rosa com a turma que andou estudando isso, né? O Pedro, né? Tem aqui uma relação, sugestão de filmes sobre pessoas especiais. Tem muita gente que andou estudando isso. Pois é, o Adélio é que mexeu. Agora, por exemplo, tem aqui um filme que eu não sei, Lances Inocentes. Alguém já viu esse filme? Então, você podia ver se arranjava isso para mim. Agora um outro, que eu também não sei o que é, só para saber. Um Golpe do Destino. O que é isso? Hein? É sobre o quê? Não lembra, né? Esse você já viu? Eu também não me lembro desse. Então arranja esses dois para mim aí. Tem uma listagem aqui, ó, essa listagem é muito interessante sobre o filme de pessoas especiais. Tem todo tipo de processo de doença, etc. Tal. Eu vou deixar aí no meu camarim, quando alguém precisar de qualquer coisa, a gente oferece. Eu não sei também se o nosso amigo, sabe? O Thiago. Se ele já viu, o Marcos, se ele já viu essas listagens. Se não viu, seria bom pedir para o Adélio oferecer uma cópia para o Marcos, para ver se interessa. É uma listagem de filmes baseada em história real. Pois é, história real e que mexe com algum tipo de doença. É interessante isso aí, tem todo tipo de doença ali. Né? Aí não é só câncer, não, aí é um monte de gente. Tem todo tipo. Tem a psiquiatria toda está ali dentro. Psiquiatria, oligofrenia, tem tudo ali. Agora, tem uns que estão classificados até em mais de um lugar. O filme. Há repetições. Entende? Agora, então, eu entrego para vocês a nossa professora Cris.
para ver o que vocês querem. Pode falar. A Cristina, bom, parabéns, né? Eu nunca falo, mas para você eu vou falar. Agora aqui eu queria no estrangeirismologia, Sim. o que você quis dizer, o virar hacia a esquerda? E tem a ver justamente com a viragem da consciência, também pode dizer a 360 graus, é fazer toda uma mudança a partir de uma postura já definida, né? É isso que quer dizer. É a viragem maior da consciência a respeito da proposta de vida. A esquerda aqui está com uma coisa positiva aqui. Né? Sim, tem a ver com isso. É uma mudança boa. Agora também tem o ato de não perder La Tramontana, que eu estava consultando aqui, é também o ato de não perder o rumo. Tramontana em italiano, que eu não sabia também, eu consultei, é um vento norte, mas também não perder La Tramontana, no dicionário está não perder o rumo. Só pra... Sim, tem a ver com isso. Eu procurei essa frase porque achei que tinha a ver justo com a temática. Agora, uma última coisa, na terceira linha, a página 30, a terceira de baixo para cima, essa experiência de Consyncobaia, eu gostaria, em nome da Conscius, embora não seja da Conscius, se você já teve essa experiência. Né? Sim, eu tive, mas não foi, foi somente uma oportunidade que eu pude ver, e na verdade foi forte. Mas eu achei que tenho ainda muito pendente para trabalhar na Conscius, porque não pude aproveitar tudo o que deveria ter podido, né? Foi o primeiro encontro, mas suficiente para poder, a partir de aí, refletir sobre muitas coisas importantes para mim, sabe? Que ainda a gente está em andamento, mas está. Talvez, não sei, para a gente a escolha do rumo, ele tem muito a ver com a Consyncobaia, lógico. Né? Com o quê? Esse do rumo evolutivo, ele é lógico que tem muito a ver com a Consyncobaia, mas é o início da coisa, talvez. Justamente, sobretudo na ideia da conscienciologia, né? Sobretudo, tem que ver com a autodefinologia, respeito de autodelineamentologia, para poder ter uma ideia de qual o processo a seguir, né? Qual é a ideia, qual é a proposta. Ok, muitas graças. De nada. Escuta, eu queria pedir para você estudar esses processos de Buenos Aires, porque aparecer duas Cristinas de Buenos Aires, elas já fizeram verbete para mim. Vê se tem mais lá. É uma saída. Quer dizer, eu estou na linha das Cristinas. Você sabe como é que é? Tem duas, não é muita coincidência, duas Cristinas de Buenos Aires, elas já fizeram verbete. Outra coisa, na frente do Luiz. E de mais gente que eu conheço por aí. Como é que é? Não foi a Cristina Kirchner, não. Pois é, tem lá. Ainda tem ela, por isso que eu estou falando. Quem sabe que a Cristina Kirchner vai querer fazer algum verbete? A gente dá um jeito, vamos lá. A gente pede alguém para ir lá dar uma aula de verbetografia para ela. Agora, as Cristinas estão na onda, né, em Buenos Aires? Impressionante isso. Como é que tem? Está na crista da onda, não é isso? Mas o que mais, gente? Pode falar. Aqui no ar, Djalma, tudo bem? Parabéns pelo verbete, é outro idioma e você realmente está dando um exemplo aí para gente. É o seguinte, você chamou a atenção na pensenologia para a virponologia. Sim. Faz esse paralelo com a escolha do rumo aí, o que você vê de interessante, aprofunda nesse processo? Eu já aproveitei no congresso dos intermissivistas para justamente comentar uma coisa
a importância que tem na minha vida a verbonologia, porque o processo de estudo da verbetografia, eu acho que muitas pessoas já sabem que eu estou trabalhando há muitos anos na tradução das obras conscienciológicas, e estar fazendo o verbete diário está implicando para mim muito, uma técnica muito boa como para o processo mental somático, melhoramento da atenção, melhoramento a respeito da dispersão consciencial. Eu estou achando muito importante para mim as melhoras que eu estou podendo ter respeito do trabalho da verbetografia. Então, você sabe que ela é tradutora de alto nível, né, de espanhol. Há quase 2 décadas. Eu digo realmente muito grata disso, porque não é fácil manter. Eu tenho tido muita ajuda para eu poder manter ao largo do tempo esse trabalho, que hoje produz isto, por exemplo, a apresentação do verbete. Estou olhando muito senso de gratidão, né? A outra Cris está aqui. Ó. O senhor menciona vários guias cegos do Espiritismo. Mesmo espírito como Calderaro, da obra Mundo Maior, Aulus, Os Domínios da Mediunidade, Fede, Sexo e Destino, Emmanuel e Bezerra de Menezes, o senhor os considera guia cego? Já conheceu no meio espírita alguma consciência que não fosse guia cego? Não. Todos são guia cego. Por quê? Porque permanecem lá. Enquanto estão trabalhando lá, tem guia cego, porque não aceita. Para não ser guia cego, que é o que eu era lá dentro, eu caí fora, para poder fazer a tarefa de esclarecimento. Como é que um espírito desse, comunicante, vai falar alguma coisa que vai contra, por exemplo, alguma coisa muito avançada, que vai contra, por exemplo, o que a federação acha? Por exemplo, vai combater os processos do rustenguismo. Não pode. Então, eles são guia cego, que permanece lá, com todas as bobagens que tem lá dentro. Então, enquanto estiver lá dentro, não tem jeito, esse povo todo é guia cego, não tem outra saída. Gostaria de saber se uma pessoa doente, com febre, deve manter a prática do EV ou interromper até estar melhor de saúde. Não, o EV não tem nada a ver com o negócio, porque ele trabalha no holossoma da pessoa. Às vezes, é o EV que pode melhorar a febre, porque febre mostra que tem alguma coisa atrás, pode ser uma infecção, alguma coisa nesse sentido. O organismo está reagindo para combater algo que está errado, mas não é a febre, é uma coisa antes da febre, a etiologia é outra causa. Então, mexer com energia sempre vai ajudar a pessoa. O senhor estudou o caso de algum internecivista que passou bastante tempo na intervenção, viu muitas coisas avançadas, fez alguma assistência, mas na hora de ressomar teve medo? Não. Todos aqueles que trabalharam muito não têm medo, porque eles ficam dentro de comunetes muito avançadas que extinguem esses processos superficiais de reações de bicho. Então, isso é reação de bicho. Quem tem, não é propriamente medo, mas quem, às vezes, estudou um pouco, viu as coisas, fez o curso, e que às vezes pede para ter mais tempo, não é por causa de medo. É para acertar a situação, porque às vezes a situação está precária. E a pessoa, então, está mexendo no fundo da arca dos trabalhos dela. Aí, às vezes, tem isso. Isso eu já vi que aconteceu. Quais as possíveis consequências dessa situação? Por exemplo, não, com medo isso não tem. Uma gestação demorada poderia ser indicativo dessa situação? Pode ser, sim. Uma certa fobia social nesse mundo cheio de macacos seria outro indicativo dessa situação? Sim, até um certo ponto, mas geralmente o problema que dá não é propriamente quem fez o curso. Às vezes é a pessoa que chega e acha que não está preparada para fazer o curso. Essas às vezes é que tem pusilanimidade. É outra coisa. Mas quem já passou por isso, está lá na frente, não. Elas, às vezes, ficam lá, demora mais um pouco, pede mais um prazo, que é para acertar as coisas que estão muito alteradas, só isso. Mas então, gente, voltando aqui a Cris, como é que nós estamos? Quem é que está com o microfone? Ficou
bem a resposta. Ficou claro, sim, mas eu queria que você aproveitasse na ciclologia e aprofundasse esse ciclo que eu acho que tem a ver com esse processo que você falou, por favor. Ciclologia, página 32. Sim. O ciclo motivação evolutiva, perseverança, amparo técnico, potencialidades conscienciais expandidas. Eu acho maravilhoso poder sintetizar numa linha uma ideia, transmitir a estrutura holopensênica que tem a ver com o que a pessoa sente. Numa linha. A concisão de uma linha, né? Eu acho justamente que resume muito bem, é verdade. É verdade. Agora, Rosa, você não vai fazer uma apreciação desse verbete da crise? Eu estou esperando você se pronunciar. Como é que fica isso? Né? Para Cristina, sim. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu faço as palavras do Djalma Minha, que é um outro idioma que é bem complexo, né? Você escrever em português. Para quem não domina, né, a língua, bem. Uhum. Queria saber de você, assim, não tem nenhuma pergunta específica, mas assim, como é que você, após esse verbete, você se viu na escolha do próprio rumo evolutivo? Se esse verbete te ajudou a centrar o teu rumo evolutivo. Na verdade que o verbete justamente é o resultado de esse senso. Eu comecei a partir do conhecimento da conscienciologia a ir paulatinamente, e ainda falta, né? Mas paulatinamente foram acontecendo melhoramentos de todo o nível holossomático. Eu venho sentindo e é muito prazeroso, sabe? Poder ir vendo as coisas que a consciência vai podendo a cada vez mais melhorar. E então eu acho que este verbete resume justamente o que eu estou experimentando. É um exemplo, um resultado, eu diria. Tá, então ele é o resultado de um trabalho pessoal que você já está fazendo com você. Sim, mesmo. porque muitas coisas daqui não são hipóteses, são vivências mesmas. Sim. São vivências mesmas. Então, mais uma vez, parabéns, né? Obrigada. Cristina? Sim. Aqui no B. Aqui. Sim. Você pode falar um pouco na página 32, paradoxologia? Sim. O paradoxo da identificação da pressão holopensênica anticosmoética, favorecer a escolha do rumo evolutivo. Sim, porque justamente vou entendendo o que o professor Waldo diz mais há muitos anos, não? A importância como o grupo Karma vai ajudando ainda, produzindo assim estresses negativos, mas o resultado justamente produz o melhoramento da delineamentologia. Eu escutava a professora Malo outro dia, como professora sempre, né? Dizendo, eu tenho como postura não questionar ou não ter nenhum tipo de fazer questão de todas as coisas que eu vivi com as pessoas, as coisas que eu fiz. E eu achei muito, muito boa, porque eu estou reconhecendo isso da prática mesma. Estou aprendendo a poder assimilar. Eu coloco na polinomiologia, aprender, assimilar, compreender, escolher, agir. Esse polinômio para mim tem a ver com todo esse processo de poder a consciência ir delineando a ideia, podendo melhorar, apurar a postura, a forma de agir, mas porque tem
a consciência começa a ter clareza das coisas. Quando a consciência pode compreender, é recém aí quando pode escolher. Cris? Ficou clara a resposta? A Rosa aqui no B. Em teoriologia, a teoria do direito e da paradireitologia influindo nas escolhas. Você podia comentar a respeito desse item com relação à escolha do rumo? Porque justamente eu fui aprendendo que tudo que tem a ver com os direitos conscienciais são inabaláveis, sabe? Inquebrantáveis. Então, de aí a consciência começa a aprender a respeitar-se e a respeitar aos outros. Eu estou nesse processo ainda, né? Tenho muita coisa para aprender, mas o que tenho aprendido hoje faz que eu possa ir melhorando a respeito da escolha, poder ter mais vontade, melhoramento na postura, mais firmeza. Tudo isso tem produzido justamente ir compreendendo pouco a pouco o que tem a ver com a paradireitologia. Também na página 31, em parafatologia, você podia falar também da quarta linha de cima para baixo, o ensino da didática interassistencial multidimensional, a partir da cosmoética e da paciência para com assistente calouro. Essa paciência para com assistente calouro, você podia falar um pouco disso a respeito? Na verdade, isso tem a ver com as inspirações. Na realidade, começa as inspirações extrafísicas do amparador de função. Estou remitindo aí ao trabalho do amparador de função, que eu tenho tido muitas vivências a respeito da prática da TENEPES, né? E a respeito, você diz da paciência para com o assistente calouro, eu acho que tem tido muita paciência, porque eu comecei realmente bem com dificuldades próprias do cascagrossismo, e hoje com melhoramento das para percepções, vou a cada vez mais tendo uma ideia mais clara do que foi o princípio. O princípio, quando eu comecei a fazer prática de TENEPES. Então, eu, na verdade, achei importante poder definir, porque é minha maneira de gratidão ao amparador de função. Tá bem, muitas graças. De nada. Cristina? Aqui na trinomiologia, sim, na quarta linha, o trinômio, afinidade holopensênica, contagem cultural, flexibilidade cognitiva. Sim. A minha pergunta você podia falar um bocadinho mais? Eu acho que você tem experiência disso, né? O que você acha que para você cresceu essa afinidade com a turma conscienciológica? Realmente, essa empatia produz muito benefício, né, melhoramento tudo que tem a ver com ir pouco a pouco aproveitando as ideias, assimilando a transmissão de toda a informação própria da conscienciologia. Então, eu fui, e na verdade que é vivência mesma, melhorando muito, como disse antes, respeito do melhoramento mental somático. Tem muitos benefícios, eu dei-me conta que com todo o acervo da informação conscienciológica, fui melhorando holopensenicamente. Eu não sei se estou sendo clara para você. Sim, eu consigo compreender isso que você está falando, até porque todos nós passamos por isso, né? Mas igual o Djalma e a Rosa falaram, às vezes é tão difícil para a gente ter isso na nossa língua. E você fez essa transposição, né? Tudo bem que o espanhol não é tão diferente do português, mas mesmo assim é outra língua, culturalmente é muito diferente.
Que tipo de dificuldade, assim, você acha que você teve que transpor? Ou foi tudo muito fácil para você, muito óbvio? Não, fácil não. Eu acho que foi acontecendo uma coisa muito importante. Deixar a parte de encaminhamento para ir aparecendo os agir por apetite de poder acessar as ideias, sabe? Eu comecei a tradução quase sem estudar português, depois estudei, mas foi muito importante para mim conhecer a conscienciologia. Eu não tive dúvida, sabe? É uma coisa muito forte que aconteceu comigo, é uma coisa que a gente tem que estudar o que aconteceu. Mas eu não tenho dúvidas ao respeito disso. Desde um começo eu tive interesse maior pelas ideias. Eu coloco aqui a respeito dos professores. O primeiro professor foi o professor Wagner Alegretti e a segunda foi a professora Malu Balona. E realmente eu fico muito grata com eles, porque têm dado a base, né, para a gente poder ter vontade, né, de continuar no aprendizado das ideias. Fico muito, muito grata. Então, é muito importante tudo a empatia, a sinergia. Eu coloco aqui um trinômio, né? Simpatia, sintonia, sinergia. Logo primeiro, né? Isso. O primeiro. Quer dizer que a sede do conhecimento era muito maior que qualquer defasagem cultural. Sim, é isso. E na verdade eu mesma fiquei surpresa. É uma coisa muito importante. Valiosa, né? Valiosa. Sim. Parabéns. Agora aqui mais uma pergunta. Toda vez que consigo uma projeção fragmentada, uma forte sonolência me faz voltar a dormir. Como proceder para manter a lucidez? Você precisa trabalhar mais com as energias, estado vibracional, exterioriza para você dominar. O senhor sempre comenta que quando trabalhou em Hollywood, viu que o processo de lá é baratrosférico. Poderia dizer o que viu para classificar assim? Que época trabalhou lá? Eu trabalhei lá na década de 60, principalmente em 1966, eu tive lá mais tempo. Agora, o que é que se passa lá? O que tem? Abuso e exploração da vaidade. Processo de fama, que o povo é mais perturbado do que tudo. Dinheiro, que é uma loucura. Os excessos de tudo quanto é tipo. Fantasias que a pessoa às vezes está fora da realidade. E competição dessas de um chupar o olho do outro. Tudo isso eu vi de todo tipo. Junto com isso, tem muita gente perturbada no meio. Agora, personalidades inteligentíssimas, artistas de alto gabarito, tudo que vocês pensarem tem lá. Então, todo o zoológico humano, aquilo que a gente chama de biotério, foi em Hollywood, em Las Vegas e Macau, que eu vi mais na minha vida. Nesses 3 lugares. Agora, outro. Eu já me envolvi com diversos tipos de arte nessa vida, mas o que mais me prendeu foi a música. Cantei rock, toquei violão e guitarra. Conheci a Conscienciologia em janeiro, estou muito seletivo quanto ao que eu ouço desde então. A música é uma coisa complicada para mim na minha autobiografia. Fiquei transtornado quando soube na consciência terapia que há músicas clássicas belíssimas, mas baratroféricas. Por exemplo, Fortuna, de a Carmina, né, Burana, e o Bolero, de Ravel. Quais são os compositores mais positivos da música clássica? Olha, você tem que escolher nos compositores as músicas que são positivas. Por exemplo, Elgar tem a opção de marcha militar, no entanto tem o processo da canção de Matan, a canção, vários tipos de canção dele que são fantásticos. Agora, por exemplo, uma coisa que seria bom você ver o que é, se você quer estudar a baratosfera na música clássica, veja Sansan, ou Sensen, que o povo gosta de falar, mas o Sansan. Você vai entrar na baratosfera na hora. Agora, ó, cuidado, que tem música dele que é pior do que o Bolero de Ravel. É hipnótica, envolve a pessoa, e outra coisa, faz evocação direta
da central extrafísica da baratosfera. Entende? É um perigo. Então, já estou falando, Sansão, cuidado com ele, porque eu tive experiência disso. E a minha experiência foi impressionante. Eu saí com o André Luiz, nós estivemos no lugar que estavam tocando uma música. E eu não conhecia nada de Sansão, não sabia nada das coisas sérias. Agora, um dia, eu estou trabalhando com o Chico, recebendo mensagem, isso lá em Uberaba, e nós, naquela ocasião, nós tínhamos 9 metros de discos long plays. Metro que eu estou falando, o disco em pé. 9 metros. Que o povo arranjou para a gente. Depois a gente distribuiu aquilo. Mas para a gente ver, tudo música clássica. Agora, então, o que se passa? A gente tinha um daqueles toca-discos, que o disco caía um depois do outro. Então eu liguei e deixei vários discos que eu estava com interesse para ver. E nós estamos lá. Lá pelas tantas, cai um daqueles discos, começa a tocar uma música. Quando eu vi, aquele negócio, eu comecei a lembrar o negócio todo fora do corpo. Falei com o Chico, não, isso não pode. É a tal música lá da baratosfera, do umbral, né? Com ele era umbral. Isso é do umbral, é do Sansem. Fui olhar, era mesmo a faixa do Sansem, o negócio todo. Aí, nós quebramos o disco. O Chico me falou, quebra o disco, vai ficar livre daquilo. Sansem escreve mais ou menos San, do jeito que fala, e Sansem também, com S. Tudo é com S. Olha que você vai achar. Agora, ó, cuidado, eu estou avisando, hein? Cuidado com as músicas dele. Vocês vão entrar diretamente na baratosfera. Se a pessoa está boa, não tem nada, né? Examina bem o que se passa. Agora, que vai atrair na hora, vai. Outra coisa, lá na baratosfera era o seguinte, eles pegavam 30, 40 consciências, tudo perturbada, dessas com parapsicose pós-morte, e colocava todo mundo para ceder energia, e punha eles dançando. Entende? Agora, lá, eles colocavam ritmo nessas músicas do Sansem. Tem algumas que não tem tanto ritmo, lá tinha mais, mas a música é a mesma. Então, veja, o Sansem esteve lá e fez a música. Você está entendendo? Agora, professora Cristina, em Sinergismologia, página 31, poderia, por favor, esclarecer o sinergismo CCCI, CCCE, otimizando a tares policármica? A respeito disso, eu estava pensando que toda a vivência que eu venho sentindo de diferentes cursos, eu tenho colocado aqui curso de TENEPS, desperticidade, acoplamentário, ciclograma, balanço existencial, escola do parapsiquismo, democracia à direita, congresso dos intermissivistas. Eu tenho sentido realmente esse sinergismo do trabalho da equipe extrafísica com o CAEC, com as ICES intervenientes, com a Apex, em desperticidade já tem outras ICES também. Então, e sentir como se vai podendo melhorar, apurando todo o trabalho que tem a ver com a maxi-proexis de las consciências que estão, todo o envolvimento que tem que ver com o trabalho grupal visando a policarmalidade. Cristina. Sim. Osvaldo acá arriba en la... Oi. A ver si te sentís más cómodo si te hablo en español. No, está bien. Estamos aquí, vamos. No, pero te lo voy a hacer de propósito. Hago. En primer lugar, muchas felicitaciones Muchas por el gracias. verbete. Muito bem. En nombre de la concienciología y también de los porteños que estamos por acá. Está havendo uma invasão de Buenos Aires, na apertura. Sí, es así. Dentro de esos invasores, en la quinta línea de la patología, ¿podés ampliar el concepto que dice el reciclaje íntimo a partir de la vivencia con la dupla evolutiva? O mejor dicho, perdón, con la pareja evolutiva.
Sí, salió la dupla. Y es fato mismo. Tiene a ver con toda a sinergia producida cuando yo encontré mi compañero evolutivo que ayudó mucho a respeito do trabalho, energizou muito a proposta de ir juntos, favorecendo um trabalho em equipo e personal. Eu vou falar também, não sei se falar de responder em espanhol. Esa es tu elección. ¿Cómo? Esa es tu elección. Responder en el idioma que quieras. Bueno, estoy realmente muy agradecida por la respuesta porque estoy notando que tiene que ver con una pregunta de Buenos Aires. Y en realidad quiero realmente comentar que para mí ha sido esa dupla, ese compañero, y aún sigue siendo respecto de conciencias como somos, un pau y barraca, digo, ¿no? Que tiene que ver con un sostén muy importante al cual estoy muy agradecida. Un pau y barraca, realmente es así. Voy a decir porque esa fue la idea y no es solo una idea, es un censo, ¿sabes? Entonces, y para continuar con la misma línea, ya que lo empezaste eso en Buenos Aires, te diría cómo es en la cuarta línea de la patología el encuentro con el grupo pro-evolutivo. Sí. Amplíame esa idea, por favor, con tu experiencia. Con mi experiencia. Bueno, o encuentro con o grupo evolutivo tem a ver com a possibilidade de encontrar o grupo que promova a reciclagem que hoje estou sentindo pouco a pouco. Então, quando eu falo, por exemplo, eu tenho aqui na trinomiologia, volto a repetir, simpatia, sintonia, sinergia. O trinômio, afinidade holopensênica, contágio cultural, flexibilidade cognitiva. Eu acho que poderia resumir nessas dois itens da trinomiologia o que significa para mim o encontro pro-evolutivo, que tem a ver especificamente com o trabalho da conscienciologia. ¿Y cómo está haciendo todo ese trabajo que estás haciendo y el gran esfuerzo que estás haciendo para, dentro de ese cambio de rumbo, el cambio de vivencia entre Buenos Aires y tu próxima residencia en Foz? ¿Cómo está haciendo? Sí, ¿cómo estás sintiendo esa vivencia del cambio entre Buenos Aires y Foz? Com muito prazer, realmente. Estou sentindo que a coisa vai em marcha, em andamento. Gente, ela tem um temperamento otimista e alegre. Sim. O tempo todo ela ri. Isso faz parte do serviço dela. Outra coisa, não é fácil ela entender do jeito que ela entende conscienciologia hoje. É verdade, ela sabe mais que muitos brasileiros nossos aqui da CCCI. Ixi, não pode nem falar. Agora, o que se passa? Isso é devido a esse bom humor, esse otimismo que ela tem. A predisposição mental somática sua é muito forte. É isso que te ajuda. Conhecer, entendeu? Fair play. Isso que ajuda. Mas justamente isso eu aproveito, porque tem a ver com o encontro do grupo evolutivo. Eu tenho tido na adolescência muita dificuldade e quase depressão. Muitas vezes eu acho muito a diferença. Foi uma mudança você muito... devido ao seu
vamos dizer, essa tendência otimista, boa, alegre, sim, você se adapta aos holopensenes. Mas não qualquer um, né? Pois é, mas não agora aqui você se sente bem. E claro. Isso aqui potencializa você. Eu acho que o processo dela é mais isso. Outra coisa, eu fico procurando há vários anos os erros dela. Por exemplo, tudo que ela falou até agora, ela só falou uma palavra errada. Que ela falou pensenar, uma hora. É pensenizar. Pensenizar. Isso em português. Razão, entende? Só isso. Tudo dela é certinho. E quanta gente que vem aqui e fala várias, tudo fora dos eixos. Então... É curioso mesmo, sabe? Porque também a respeito, quando eu estava tentando fazer, que ainda não fiz o artigo e o livro, eu tenho ideia de fazer em português mesmo. É lógico, mas você tem capacidade para isso, acabou, você domina já o problema. Você está melhor do que uma boa parte da nossa turma, que nasceu e tem a língua, presta atenção, a língua nativa, a língua materna é o português. Você não teve, você supera isso. Quer dizer, fora de série, você tem que levar isso em consideração. Você está dominando demais o português. Gente, olha as palavras que tem aí. O negócio é seríssimo. Vocês sabem que só de Sesc Pedais tem 16 aqui. Isso não é de brincar. E estão perfeitas, bem colocadas. Em matéria de, para revisão aqui de forma, é muito pouca coisa que tem. Entende? Das revisões que nós vamos fazer aqui, muito pouca coisa. Perante a situação que divide ter. É mais problema de ponto e vírgula, que está italicizado, que está errado, coisinha assim. A única palavra que tem mais séria é que faltou a palavra cosmoética. Sim, o mais não tem nada sério. Outra coisa é o seguinte, que na remissiologia, em vez de evoluciologia, é mental-somatologia. O que acontece que... Agora, o mais é posição, é falta de um espaço, não tem nada. Está a perfeição o seu trabalho. Vão fazer outros, tá? Eu espero outros. Eu já enviei. Já mandou outro, princípio, né? Da responsabilidade e da interassistencialidade. Agora, ó, aqui para você. O verbete de hoje vem em um momento muito importante, quando terminamos o primeiro congresso dos intermissivistas. E ajuda a fortalecer os próximos verbetógrafos que vêm por aí. Você poderia aprofundar na fatologia as tertúlias sendo aulas para universitárias? Sim, realmente, é uma vivência mesma. No meu caso, tem sido aulas, por isso estou justamente hoje apresentando um verbete. Aulas a respeito de tudo, não somente a informação técnica que em geral ha transmitido o professor Valdo Vieira, senão a equipe, a captação para a percepciológica a respeito da equipe extrafísica. Eu tenho sentido, além da informação, todo o processo de atendimento no coronochakra, nas energias, no soma tudo. Então, eu acho que são aulas para universitárias. Nós falamos que aqui, ó, o CAEC é uma universidade aberta de, vamos dizer, intermissivistas, sim, mas que são, na verdade, voluntários. É o voluntariado, é uma universidade aberta. Agora, para você, na frase enfática, a escolha do rumo evolutivo e as crises de crescimento. O que você pode falar que ela está pedindo aí? A escolha do rumo evolutivo e as crises de crescimento. E justamente aqui, acho que estou dizendo que a partir de aí, a consciência, faculta a consciência a compreensão do processo reeducativo, porque a consciência começa a sentir que nada vem por acaso. Eu coloco aqui na mitologia, o mito do acaso. Na realidade, a consciência começa pouco a pouco a ir compreendendo toda a ideia que tem a ver com os processos que a consciência vai vivenciando dia a dia.
Tudo o que tem a ver com os... não lembro a palavra, a respeito das vivências, tanto os relacionamentos com as pessoas, os fatos que acontecem, os parafatos que dizem a respeito da situação da consciência mesma, o que tem que acontecer, por que acontece o que acontece. Eu vou pouco a pouco compreendendo e na verdade é muito grato porque a pessoa fica com mais segurança das coisas que acontecem e mais atente. Sim, a sincronicidade, mas tem a ver com um verbete que eu não lembro, que tem a ver com a evoluciologia. O verbete que tem a ver, estava tentando lembrar do nome de um verbete que tem justamente, fala a respeito da toda a sincronicidade do processo, dos fatos, dos acontecimentos. Estou em fase de mudanças, decidi mudar de cidade. Gostaria de viver numa cidade onde pudesse voluntariar na conscienciologia. Esse fim de semana recebi proposta de voltar para a minha cidade natal, cuidar dos negócios e da herança da minha família. Porém, se eu fizer essa opção, me calço financeiramente, mas me afasto do voluntariado. O IBC mais próximo será Uberaba, tem 100 quilômetros. É possível manter esse laço com o voluntariado mesmo à distância? Prioriza o voluntariado ou pé de meia? Quais os pontos que deveria observar para entender se a escolha do rumo evolutivo está sendo coerente com minha proex? Olha, a senhora não está falando a sua idade. A idade aqui influiria muito para a gente dar uma opinião, né? Agora, eu acho que é bom você ir lá e resolver o caso da família primeiro, faz seu pé de meia, depois você cai fora para o mundo. Você pode ir para qualquer lugar. Quem tem pé de meia tem mais liberdade de manifestação. Agora aqui outro. Morei em Uberaba e estudei com um colega seu, doutor Adroaldo Modesto Gil, sim, sobre temas científicos do espiritismo, Leon Denis, Akizakov, Frederico Schroeder, mas não sou espírita. Pergunto, de que forma o senhor explica tsunamis, terremotos, furacões que ceifam centenas de vidas físicas? Há um Deus bravo e vingativo como aquele do Velho Testamento, de acordo com as concepções gnósticas? Não, isso tudo é besteira. O processo é que nós somos colocados dentro de uma escola. A pessoa nessa escola, ela dá um jeito dela estudar. Agora, ali tem os prós e os contras. Isso faz parte do próprio processo. Isso tudo ajuda o problema da evolução. São as crises de crescimento. O senhor considera o professor Masaharu Taniguchi da Seixdoye um guia cego? Yes, totalmente. Totalmente. Pois ele fez uma espécie de seita dentro do processo. Ele até que fez força, mas é seita. Tudo que é seita é guia cego, não tem jeito. Porque a pessoa não pode falar nada contra. Ou ela segue aquilo ou não. Aqui, por exemplo, vocês veem, todo dia tem gente desancando com certas ideias nossas. Nós recebemos, cada um pega a sua. Aqui mesmo, ó, na tertúlia tem gente que pensa de um jeito, tem outro que pensa do outro. Nós estamos juntos. Isso faz parte. Existe até nos nossos processos, aqui ainda não tem, mas já tem lugar que já tem aquele laboratório da diferença pensênica, da diferenciação. Isso aí é muito importante para nós. E outra coisa, existe uma base nossa que é descrenciologia, princípio da descrença, e a pessoa que tem aquele binômio da admiração, discordância. Então, é isso que falta lá. Aonde não tem isso, é guia cego. Poderia dizer, agora, ó, isso aqui é com você, ó, Cris, é com você. Poderia dizer algo sobre o karma a resgatar no contexto da escolha do rumo evolutivo? Pois certas situações da vida de uma pessoa, aos olhos de fora, são um fardo, mas são imprescindíveis para a evolução consciencial da pessoa. Então ele quer saber sobre o karma a resgatar no contexto da escolha do rumo evolutivo. Tem gente que acha que aquilo é um fardo olhando de fora, mas às vezes a pessoa tem que passar por aquilo. E sim, realmente. É um problema explicar isso aí. Sim,
Sabe que eu lembrava a respeito da hermenêutica da evoluciologia, que tem a ver justamente resposta também para a pessoa, a interpretação da evolução. E eu posso ler a definologia. E outra coisa também que explica é isso que estavam perguntando aqui sobre o tsunami, vulcão, essa coisa toda. A definologia da hermenêutica da evoluciologia, que é um verbete. O que diz? A hermenêutica da evoluciologia é a ciência ou técnica aplicada à interpretação racional de acordo com os fundamentos da descrenciologia, dos princípios e mecanismos multiculturais, multidimensionais, multitemporais, multiexistenciais, multimilenares, holossomáticos, holopensênicos, holonemônicos, holobiográficos e holokármicos da evolução continuada das consciências. Então, eu acho que isso justamente implica a compreensão clara do que significa o karma dentro da evolução. Professor, aqui no B, o senhor antes falou da ideia do regrar, né? Na relação aqui da Cognopolis, o interlúdio, externato, internato. O senhor poderia expandir um pouco essa ideia? Deixa eu só dizer como é que é a situação. Em 1100, isso eu estou falando do ponto de vista do Zé, da minha situação, eu comecei a ter noção do que é que eles iam fazer na Terra. Agora, é lógico que eu pré-serenão vulgar, fazendo força para entender aquilo. Mas eu já cuidava do processo dentro da área de medicina, atendia os outros, já fazia assistência. Isso já era o meu trabalho. E era já uma consciência totalmente dedicada ao processo da fenomenologia parapsíquica. Agora, nessa ocasião, então, a gente começou a ter as primeiras ideias, um processo teórico do que eles iam fazer com o tempo na Terra. De início eu pensei que aquilo seria dentro de 100 anos. Esse negócio demorou 800 anos. Então você veja, nesses 800 anos a gente foi trabalhando. Os últimos 200 anos desses 800 eu passei extrafisicamente, sabendo das coisas, com lucidez, sem ter problema. Entende? Se deixasse minha conta, se eu fosse para escolher tudo, era bem possível que eu continuasse lá. Não desejaria vir por aqui. Você está entendendo? Estou te falando como é que era. A minha posição era confortável. Agora, o que se passa? Na hora, então, que eu fui me encaixando ali, eles foram me dando mais responsabilidade. Quer dizer, o Zé começou a receber mais responsabilidade. Até que chegou um ponto e falou assim, olha, agora é bom você entrar nisso. Então, o primeiro lugar que eu fui, tive uma vida rapidinha, lá na Catalunha, na Espanha. Mas eles começaram a estudar, viram os negócios todos, aquilo acabou comigo, eles me mataram lá. Então, o que se passa? Aí eu vim, e já era um plano de eu nascer no Brasil, já tinha as pessoas. Uma pessoa que era crítica nessa história para me ajudar, era a minha atual mãe, a minha mãe, que foi a minha mãe nessa vida. Ela foi básica dentro desse processo. Eu já sabia dessas coisas. Mas estava ajudando o povo da Europa, as coisas da China, opção de coisa, tudo entrosado ali dentro. Aí eu comecei a estudar o negócio e o meu pai estava separado da minha mãe. Era para eu ter nascido até antes um pouco. Então, mesmo assim, deram um jeito do meu pai reunir com a minha mãe, eu nasci. Nasci e comecei a ter os processos todos de retrocognição. Porque uma das coisas que eu mais estudei foi o processo da mnemossomática superdotada, extrafisicamente. Só para ver se eu segurava a barra de tudo quanto era ideia positiva que eu achava depois de muito tempo. Porque a pior coisa que tem é você não recuperar as unidades de lucidez que você tem extrafisicamente. As pessoas aqui não têm muita ideia disso, e nem choram as mágoas, que elas nem sabem disso.
não tem jeito de saber, você está entendendo? Então, o negócio é contra, você está entendendo, né, o que eu estou falando, vocês estão entendendo, né? Então, tem uma dificuldade nisso. Eu via isso com um monte de gente. Então, eu falei assim, não, eu não quero passar por isso, eu quero lembrar. Então, eu comecei a pensar seriamente. Por quê? Evoluciólogo e serenão, às vezes eles não têm esse problema, porque já superaram. Mas eles passaram por essa crise minha, todo mundo passa por isso. Então eu comecei a estudar isso aí, e vim com o processo da retrocognição. Com 3 anos eu comecei a ter aquilo com muita nitidez. Foi a hora que o meu corpo começou a sentar, as coisas todas. Logo em seguida eu aprendi, com 4 anos, aprendi a ler e escrever, aquilo tudo foi mudando. Eu comecei a estudar mais, a cabeça foi crescendo, ideias, isso tudo me ajudou demais. Aí começou a aparecer uma consciência, que mais tarde, muito mais tarde, eu fiquei sabendo que era monja, que aparecia como se fosse um anjo do meu lado esquerdo para me ajudar, na hora que eu ia dormir ou que saía do corpo. Agora, a partir disso, então, eu comecei a estudar sem parar, e principalmente os fenômenos parapsíquicos, que eram as coisas que eu tinha. Por quê? Eu, quando falei para minha mãe, que eu achava que todo mundo era igual eu, ela falou assim, não é. Você tem certos dons, isso aí era o termo que eles usavam lá no início. Tem certos dons que o povo não tem. Você fala certas coisas que você previu, você viu, aconteceu, alguma coisa do passado, é muito estranho. Então, isso tem sua razão. E outra coisa, você não quer estudar música, não quer nada? Você quer estudar a cabeça? Então, isso, ao mesmo tempo que te ajuda, deve também criar problema para você. Então, é bom você estudar mesmo. Aí eles começaram a abrir o jogo comigo, começaram a me ajudar. Aos 9 anos eu fiz a biblioteca, oficialmente. Institucionalizei a minha biblioteca. Isso em 1941. E comecei a trabalhar com aquilo. Mas logo em seguida, aos 10 anos, eles me arranjaram um preceptor. Para eu não ficar sem estudo, porque lá já não tinha mais nenhum curso para eu fazer. Tudo eu já tinha estudado, já tinha lido as bibliotecas que havia na cidade, porque lá era pequenininho. Então, a partir disso, eu fui levando o negócio e foi feito um centro espírita. Eu comecei a trabalhar com o movimento espírita de vida dos fenômenos, comecei a estudar aquilo. Mas chegou um ponto que eu queria uma coisa mais ampla. Eles aí, então, me indicaram, através da minha mãe, que eu fosse ajudar o Espiritismo no Chico Xavier. Levei o Chico para Uberaba. Mas aquilo era para parar logo. Em 1966, 10 anos depois de eu estar trabalhando com o Chico, eu deixei tudo. Mas já deixei já encaminhado aquilo. Quando eu, então, assentei a vida e fui fazer o meu pé de meia, logo em seguida, eu já tinha mais ou menos 36 anos. Já estava com o pé de meia formado, já, que eu tinha doado todas as coisas minhas quando eu saí de Uberaba. Então, recomecei a vida toda de novo, como se fosse uma nova vida. Agora, a partir disso, então, as consciências vieram e o transmentor falou, olha, nós agora vamos preparar, então, para você poder trabalhar com as suas coisas. Em 66, eu comecei a fazer o Projeciologia, que era o primeiro livro para depois fazer o resto. Aí então eles falaram assim, agora nós vamos começar a trabalhar com você. Aí eu comecei a sair do corpo, vi uma opção de corpo que era o Projeciologia, tive o processo da descoincidência vígil, que é uma coisa, até um certo ponto, horrorível, que não é uma coisa tão... Ela é positivíssima, mas é dificílima de você viver daquele jeito. E eu vivi um semestre inteiro daquele jeito, 6 meses. Agora, logo em seguida, eles falaram assim, nós agora vamos fazer uma reunião para ajudar você e o trabalho que você vai fazer. Aí eles falaram assim, nós vamos fazer um local especializado. Eu falei assim, seria, por exemplo, a minha OFIEX? Eu falei assim, parece, mas não é. É melhor do que a sua OFIEX. Então eles fizeram o pandeiro. No pandeiro, então, nós começamos a ter reunião com esse povo. Aí eu comecei a ver o processo de lá e o processo daqui. Os reflexos disso, você está entendendo? Então, a turma que aparecia lá era o externato. A turma que aparecia no Centro da Consciência Contínua comigo era o internato. Então, a turma de dentro da intimidade e a turma de fora do exterior. Era um processo praticamente, vamos dizer, centrífugo.
que era da gente. E o outro era o centrípeto, vinha de fora para cá, para dentro da gente, lá de fora. Então isso ficou muito evidente, claro. Eu comecei a ver quem é que ia me ajudar, quem é que vinha para cá, quem não vinha. Aí eles começaram a falar para mim, você tem que ser o mais discreto possível. Não fala nada das suas coisas. Foi aí que, só agora, recentemente, que eu falei que eu era o Zéfiro, essa coisa toda. Tem muito mais coisa que eu não falei nada. A gente deixa para lá. Porque eles mesmos pediram para ficar com discrição, até as coisas caminharem para o povo entender. Agora, a turma que a gente encontrava lá dessa reunião, que era a turma do externato, eles estão entrando no internato, que é a intrafisicologia. Eles estão renascendo, que é a terceira chusma, ou a terceira geração de intermissivistas. Agora tem essa quarta que já escapou da minha alçada. Esses aí não estão na minha linha, eles são superiores às minhas coisas. Então isso é depois de 85, esses aí já são depois de 85, porque o Bandeiro foi até 85. Agora, de lá para cá, eles falaram assim, agora você tem que esquecer um pouco o processo extrafísico e cuidar da parte física. Foi aí que eu comecei a trabalhar, fazer muitos cursos, palestras, viagens no exterior, de tudo quanto é jeito, e criar também essas instituições, o processo todo que nós estamos fazendo, entende? Até chegar aqui. Agora, quando chegou mais ou menos em 1997, eles me deram, o enumerador me deu indicação, ó, você arranja alguma coisa que você faça um diário para ver o que você está fazendo. Então, foi mais ou menos, isso foi mais ou menos 95, 96. Durante 3 anos, eu fiz 3 diários. Eu tenho tudo guardado. Agora, isso então era para me ajudar. Foi aí que eu vi que eu atingia um monte de gente por ano. Porque eu contei quantas pessoas eu tinha contato através das palestras, cursos e atendimento. É muita gente. Eu tenho isso tudo anotado. Só para ver como é que era e a gente ver quem é que era do externato que estava começando a chegar. Você está entendendo? Quem é que era a Consciex que estava se tornando Consim. Até que as coisas sentaram. Foi aí então o transmentor, que é esse meu maior amigo, que é o evoluciólogo, falou para mim assim, ó, você agora vai para a Foz e eu vou aparecer lá quando precisar. Aquilo para mim foi o máximo, que era o que eu precisava, né, dentro das coisas que nós estávamos fazendo. Mas ele quis dizer isso para eu não sentir sozinho dentro do trabalho que a gente estava desenvolvendo. Não é que a gente precisa disso, mas é um reforço, a gasolina azul. Então, a partir disso, eu sabia, porque o processo da interlúdio, eu quero dizer para vocês claramente, foi um plano, uma planificação que nós fizemos do Pandeiro. Então, a partir de lá, eu sabia que ia ser criado uma Comunex que não era igual ao Pandeiro. O Pandeiro era uma espécie de acampamento. Você vai no acampamento, dura um fim de semana, você vai embora. O Pandeiro era isso. Durou alguns anos, eles desapareceram com aquilo. Entende? Extinguiram tudo que havia. Agora, hoje, a interlúdio nada mais é do que esse reflexo da situação. E eu estou vendo que eles ampliaram o negócio. Que o plano nosso inicial já tem, eu acho que departamento, que a gente podia chamar sessões de trabalho que estão fazendo de assistência, que são superiores àqueles que nós tínhamos no planejamento para fazer uma Comunex. Então, hoje eu vejo que a Comunex do interlúdio está como uma espécie de matriz para esse trabalho extrafísico. Isso aí não era bem o que se pensava no início, que o negócio estava muito em cima do meu trabalho. Então mostra que o meu trabalho já ficou secundário dentro do assunto, porque muita coisa já aconteceu. Entende como é que é? Então eu achei isso o máximo. É aí então que eu estou chamando de internato e externato. Eu não sei se deu para você entender o que eu quero falar. Não, deu. A ideia só também do regrar que o senhor falou ontem. Um processo regrando o outro. Essa relação. Agora, nós somos um reflexo. Agora, esse reflexo aqui é uma espécie de caricatura que a gente está fazendo da realidade. Mas veja,
essa caricatura, eu tenho plena consciência que ela é muito importante, porque a vida humana é que interessa. Tudo que a gente estudou no curso intermissivo ficou ainda numa base teórica, porque o verdadeiro palco, a arena de trabalho, o campo de batalha da evolução é aqui, não é lá. Se fosse lá, a gente ficaria lá. O próprio Zéfiro ia adorar ficar por lá, em vez de vir para cá. Você está entendendo? Mas não é. O trabalho é que tem que ser feito aqui, para a gente acertar todo o processo grupo kármico. Isso é que é a coisa importante. Você entendeu, né? Esse nível da situação. Então, o problema aí é o estudo daquilo que nós chamamos da multidimensiologia. A multidimensão estudada pelo parapsiquismo o tempo todo. E a interdimensionalidade nessa situação toda. Agora, aí entra, de uma maneira, vamos dizer, de muita expressão, o processo da OFIEX, a Oficina Extrafísica, essa coisa toda. E esses fenômenos que eu tenho falado para vocês, as reações que tem do processo parapsíquico, etc. Tal. Li O Cristo Espera por Ti, tem algumas dúvidas. O senhor poderia esclarecer a condição da monja naquele momento, ainda não serenona, e as outras vidas colaboraram para que ela chegasse ao serenismo? Não, você está bobeando, ela já era serenona. O povo, que os serenões, eles vêm de tal maneira que todo mundo pensa que ele é consréu. Eu já vi isso antes. O povo falou, não, tem uma consréu lá. O negócio era uma serenona. Mas não, era um serenão, não era serenona naquele caso. Mas já achavam que era uma consréu. Por que não interpretar direito? Agora, isso é que é anonimato, hein? Isso é que é anonimato. Gostaria de saber da verbetógrafa o que mais lhe ajudou na superação do casca-grossismo. Olha, a primeira coisa é o seguinte, é saber escrever, não foi? Então eu quero dizer para você o seguinte, casca-grossismo é com 2 S, não é com C. Eu teria isso que... ajuda, né? Porque isso é casca grossa de escrever, mano. Sim, escrever com C, grossismo com C. O que vem ajudando a gente a respeito do casca-grossismo é todos os cursos que eu tenho tido durante estes quase 2 décadas que estou estudando na conscienciologia, que tem dado para mim... Mas estudando palavra a palavra, frase a frase. Explica aí como é que você estuda. Ah, sim. Muitas horas de estudo com muita motivação pessoal, né? Mas unido a isso também, todos os cursos práticos. Eu, na verdade, tenho que dizer a importância que tem os cursos a respeito das projeções. Eu comecei fazendo TP1, técnicas projetivas há muitos anos, em Buenos Aires, na Argentina. E desde aí venho fazendo todos os cursos que eu puder, eu faço. Ciclograma, desperticidade, balanço existencial. Tem sido de muito valor, muito importante, porque eu venho sentindo todo o processo de melhoramento parapercepciológico. E não vou deixar de lado a TENEPS. A tarefa diária pessoal tem dado muito. Agora, seria bom esclarecer uma coisa para vocês. Eu já falei aqui há muito tempo que em matéria de poliglotismo, uma das coisas mais sérias que tem é a tradução. Lembra? Ela é um exemplo do processo da tradução que eu venho falando. Sigo dizendo que é curioso mesmo. Quantos anos você está trabalhando em matéria de tradução? Do ano 93. Eu comecei, 93. 93, então tem 18 anos, não é isso? Sim, por isso quase 2 décadas. É quase 2 décadas, é isso mesmo. Sim, trabalhando. Agora, vocês lembram que eu expliquei isso bem no processo de tradução. O povo, nessa questão de entender o processo de poliglotismo, a conversação é muito importante, é a coisa mais séria que tem na língua, para a pessoa ter contato.
Mas não quer dizer para aprofundar, não. Para aprofundar a tradução, às vezes, é superior ao processo da conversação. Agora, ó, ela é uma prova, é um exemplo disso que eu venho falando para vocês há muito tempo. Foi por isso que o professor Vicente Lopes Pérez, aos meus 10 anos, já falava, olha, todos esses idiomas que nós estamos falando aqui para você, você tem que fazer tradução. Tem que pegar o livro e traduzir por você. Arranja os dicionários. Naquela ocasião já tinha um monte de dicionário. Está entendendo? Mas ele estava certo. Ele via isso ó, lá na frente. O homem era terrível. E foi ele que me ensinou todos os rudimentos básicos de diversos idiomas, muito antes do meu curso ginasial. E o mais importante para mim, professor, tem sido aprender a respeitar a palavra base. Sabe, poder compreender que não é a mesma coisa uma palavra. Da palavra, o claro, conteúdo. Ir compreendendo pouco a pouco. Você já viu que ela é sempre implicada com isso. Tudo ela quer saber direitinho o que é. Pergunta tudo. A etimologia é muito, muito importante para a gente poder compreender. E respeitar a ideia, sabe? Respeitar a ideia. Agora aqui, poderia falar um pouco da sua relação com os livros? Até montar sua biblioteca, o senhor despendeu muito capital? Eu deveria ter, mas não tinha gaita. Não havia grana, não havia din-din. A situação era precária. É tanto que eu comecei a trabalhar para arranjar dinheiro para poder comprar livro. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Eu depois lavei a égua. Quando eu fiz meu pé de meia, eu quero dizer para você, eu cheguei a comprar livraria inteira, bibliotecas inteiras. No Rio de Janeiro, todo mundo me conhecia. Eu cheguei a, um dia, comprar tanto livro que eu levei uma das minhas carretas para carregar o livro. O negócio não é de brincar. Agora, vocês vão pensar, nem todos esses livros ficaram comigo. A hora que eu li, eu comecei a distribuir. Foi por isso que no Centro da Consciência Contínua, a gente mandava um mínimo de 21 volumes de cada vez para as instituições. 21. Agora, é lógico, a maioria desses que eu comprava era livraria de sebo, livro usado, que era mais barato e você encontrava as obras mais raras no sebo. Agora, isso eu fiz mais de uma vez. E outra coisa, com o passar do tempo, eu entrei na praça dos livreiros. Então, eles me davam preferência porque eu não era profissional. Então, eu pagava melhor do que o profissional. Então, tinha umas coisas, por exemplo, às vezes tinha uma livraria muito grande de uma pessoa, uma biblioteca, o cara morreu, então ficou viúva. Todo mundo vinha para vender as coisas para mim. Às vezes os próprios dealers, os vendedores especializados, me pediam para entrar nos negócios, para fazer o negócio para eles. Com o passar do tempo. Nessa ocasião eu tinha duas casas, uma em São Paulo, outra no Rio. E tinha um carimbo que eu colocava nas coisas e distribuía. Então, por exemplo, eu pegava e colocava aquele carimbo nos gibis que eu dava para os outros. Todo mundo via os dois telefones. Então eu tinha um contato permanente com essas coisas todo o Brasil inteiro. Aquilo me ajudou demais. Então eu descontei, lavei a égua, depois quando eu arranjei dinheiro para poder arranjar os livros que eu queria. Chegou um certo ponto que não tinha mais nada no Brasil. Foi aí que eu comecei a viajar para comprar, participar de leilões, que eram as auctions no exterior, etc. Tal. Como é que o senhor consegue utilizar tanto a sua leitura? Poderia dar algumas dicas? Não, o meu caso todo é o seguinte, eu leio várias coisas, né? Eu leio livro, leio jornal, leio revista, leio processo de computador dos problemas da internet e atualmente eu leio também os tablets. Isso aí é um negócio seríssimo. Então a gente tem que ler. E outra coisa, eu estou começando a conviver com tablet, que às vezes dá problema. Essa noite me deu problema. O que aconteceu? Eu estava com o tablet, então comecei a querer ver umas notícias mais avançadas da ABC Broadcasting. Entende? Então as notícias lá da BBC, ABC. Então, vi um negócio lá de um assunto que estava me interessando muito, a dona começou a falar, mas parecia que está dentro de casa. Aquilo de madrugada, a gatinha começou a falar, daqui a pouco eles iam pensar que é capaz do guarda aparecer para perguntar, o que houve aí? Que barulho é esse?
Mas é que para ouvir, e o inglês da dona nítido, perfeito, aquele negócio, falando, eu falei assim, isso está me criando um problema, eu tenho que ver então a ABC de dia. Tem, mas não adianta, eu queria ver a dona falando nitidamente as coisas rapidinho, expondo tudo. Outra coisa, é um filme que aparece, tá na ABC. Não, mas é filme mesmo, aparece tudo. E ela explicando tudo, a reportagem. Até agora que eu vi, é a melhor coisa em matéria de reportagem e últimas notícias que tem é a ABC. Ninguém me falou nisso. Nem o Arthur, que montou as minhas coisas, não sabia dessa. Porque existem outras, mas a ABC, eu quero estudar isso mais, para ver como é que fica. Então, veja, isso tudo é processo de leitura. Outra coisa, eu leio sem parar. Aqui mesmo, eu estou lendo um livro, se vocês não sabem, eu já li esse livro, agora eu estou anotando, que é outra coisa. É A Nova Inquisição, do Robert Anton Wilson, que é o racionalismo irracional e a fortaleza da ciência. Ele mete o pau nas questões da ciência convencional, com a opção de coisa, a Sykes-Picot e outras coisas mais. Então, eu estou vendo isso. Agora, aqui outro. Participo de doutrina espiritualista sem dogmas e santos, a qual tem por base de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Passei a assistir a tertúlia e estou gostando. Recentemente tive um sonho que não consegui identificar uma palavra escrita. Me veio em mente a palavra retrocognição. Não lembrava do que se tratava, mas já encontrei depois em sites da Conscienciologia. Poderia esclarecer mais sobre o assunto? Está relacionada com vidas passadas, mas é óbvio. Retro quer dizer o passado, cognição quer dizer conhecimento. É o conhecimento do seu passado. Então, é um problema de uma lembrança mais remota. Isso é que é a maioria das retrocognições que nós falamos aqui, que você encontrou nos sites da Conscienciologia. Agora, se você se encasquetou com essa palavra e você estava estudando isso que você falou aqui, é preciso ver o que aconteceu, porque às vezes tem algum amparador que está sugerindo alguma coisa que tem relação com o seu passado. É bom você estudar isso aí. É um processo pessoal seu, sério. Agora outro. Pelas perguntas realizadas pelos teletertulianos, fico com a impressão de que a projeção lúcida é um processo que pouquíssimos alcançam. E dentre esses, o que será visto depende muito mais do amparador do que da consciência. É isso? Poderia esclarecer? Não. Depende mais da lucidez da pessoa, ela ter lucidez quando ela se projeta. A maioria tem sempre projeção, não tem uma projeção lúcida grande. Então o problema é o nível de lucidez. Mas agora, quando a pessoa tem lucidez, ela fica totalmente autônoma, independente. Ela não precisa ter só projeção assistida ou promovida por amparador, não. Ela mesma faz isso. O senhor falou em uma pergunta passada sobre música da baratosfera. Existe algum tipo de música que o professor orienta e nem chegar perto devido ao nível de evocações ruins que elas promovem? Sim, tudo que diz respeito a rock tem cocaína ou marihuana, que é maconha, e outras coisas mais. Tem que ser evitado. Mas agora, tem muita música. Toda música que é só batuque com muita coisa, é coisa muito primitiva. É bom pegar uma coisa mais avançada. Agora, você quer ver uma música para você interpretar? Eu vou te dar uma que eu vivo estudando. Sétima Sinfonia de Beethoven. Para mim, é uma das coisas mais sérias que tem. Não é a nona, não. A nona é que tem o maior cartaz, o povo acha que é a maior música do mundo. Mas o que eu estou falando é a sétima. Agora, você vê a lead da sinfonia, da sétima. O que acontece? E o que é que acontece? Aquilo, na verdade, é como se fosse um requiem. É como se fosse uma marcha fúnebre. Só que tem que ali são as pessoas que estão saindo da Terra para ir para outro planeta. Entende? Ele pescou essas coisas, porque a gente já via lá, e a coisa da época dele já tinha essas coisas. Tudo indica que a música é um requiem, mas baseado nisso. Não é o requiem que estão enterrando uma pessoa, ou levando a pessoa, o fúnebre, para o cemitério. Aquilo é um processo grande. Se você assimilar a lead, qual que é o texto lá, você vai ver que coisa. E outra coisa, a música é muito bonita. É lindo, o negócio é muito sério. Outra coisa, eles põem muito essa música ultimamente em certos filmes. Quando o filme é sério.
Nunca eu vi colocar em alguns que não tivesse alguma seriedade. Tem alguma pitada de seriedade. Tem vários deles. Agora, ultimamente tem tido muita recorrência de cálculos renais. Já foi descartado o fator genético. Além da alimentação, isso pode ter relação com os bloqueios energéticos nessa região específica? Sim, mas o processo mais sério é a alimentação. Olha a rúcula, que às vezes a rúcula é uma das coisas piores que tem aí na alimentação em São Paulo, por exemplo, para muita gente com cálculo. É fogo, a rúcula, mas tem que examinar. O problema, se você fizer uma dieta séria, melhora tudo. Apenas para informar que hoje o escritor, é a Gisele que está escrevendo, mas eu estou sabendo dessa, já tinham me informado, mas é a Gisele que está mandando aqui. Apenas para informar que hoje o escritor Fernando Baez postou no Facebook, rede social, que sofreu um ataque, acidente isquêmico temporário. Junto a essa informação, agradecer aos e-mails de apoio ao senhor, o gênio do Brasil, que mudou a forma de estudar a consciência. Essa não. Eu sei porque me deram a notícia do Fernando Baez, que ele não vai poder vir aqui. Ele teve um processo mesmo na cabeça. Acidente isquêmico temporário, mas isquêmico. Mas estão achando que pode ser algum tumor ou alguma coisa que tem. Ninguém sabe ainda. Me informaram muito cedo, sabe? E sobre isso. Agora, Gisele, eu te agradeço muito. Pelo que eu vejo, parece que você está vendo a tertúlia, não? Escuta, dá um abraço aí para o meu parente, tá? Você sabe que o marido dela, o Vitor, é Vieira, né? Então, meu parente. Dá meu abraço aí para ele. Eu quero saber quando é que vocês vão aparecer aqui, você sabe. De vez em quando a gente tem que atualizar as fofocas, né? Colocar em dia tudo que acontece. Fofocas e para-fofocas, né? Fofins e fofex, não é isso? Para o tenepsista que está mais de um ano... Só uma coisinha. Eu quero dizer que o caso do Fernando Baez, eu já coloquei na TENEPS. Foi isso que me telefonaram para colocar na TENEPS. Só para vocês terem ideia. Tem muita gente de olho nele. Para o tenepsista que está mais tempo fazendo, né, está mais de ano fazendo TENEPS, um termômetro para ver se, para ele avaliar o grau de acerto dele, seria os resultados... Ele fazer um levantamento de tudo. A vida dele como tenepsista, tudo como é que é, e como é que cresceu, como é que está hoje. Um termômetro para isso poderia ser ele ver os resultados ver tudo, ver como é que ele se sente, como é que ele está. A primeira coisa, pergunta para ele se ele bebe algum álcool, para ver como é que é. Outra coisa, se ele teve alguma briga de discussão que disparou o coração no último ano. Nada disso pode ter acontecido. Tá. E para... Eu acho que aí é um negócio meio bravo, né, Fabio? Mas mesmo assim ele pode estar fazendo o TENEPS e não está acertando, não está conseguindo se conectar com o comparador, mesmo não tendo feito isso, ele pode... Mas agora tem que ver, isso que eu estou falando, você me pediu para ver. Não, né? Isso é o básico, né? Não, isso é o básico para quem já... Para quem está começando, mas para quem já está mais tempo fazendo. Pois é isso aqui que eu estou falando. É justamente isso. Vocês querem explicar mais para o Luiz? Explica aí o que vocês acham. O que você acha? Desafios que a consciência começa a ter, muitas vezes dão conta que tem um processo de avaliação aí, de avaliação. Pensa nisso. Tá. Pergunta mais. Quanto mais bravo... Acontece. E para quem está na fase inicial da TENEPS, qual que é um termômetro para ele saber? A fase inicial é ele ver qual é a possibilidade de contato que ele está tendo com o amparador. Isso é que é o mais importante. A possibilidade... É a interlocução dele com o amparador. Isso que é o mais importante. Ele tem que mexer nisso. Saber como é que é. Como é que ele se sente? Ele sente a presença do amparador, alguma coisa nesse sentido. Isso aí que é importante com o tempo. E para aprofundar essa quanto mais ele souber essa inter-relação, melhor para todo mundo. É melhor até para o amparador. Entende? Para todo mundo. E para os assistidos. O que você queria, João? Cristina, é Rosa Ramalho. Me dá licença? Página 32, o último trinônimo
Gostaria que você pudesse fazer uma relação com sua vivência em relação a esse trinômio. O trinômio assistência tarística, impactoterapia, crise de crescimento? Sim. Na verdade, tem muito a ver com o trabalho da OIC, né? Eu esteve até agora comentando a importância de ter conhecido a conscienciologia, mas tem um aspecto muito importante, o trabalho vivenciado pela OIC, que eu aqui estabeleço na fatologia, o papel da consciencioterapia favorecendo o esclarecimento evolutivo, produto do diagnóstico, tratamento e seguimento terapêutico elucidativo. Não sei se isso responde. Sim, mas você poderia, assim, citar, se for possível, algumas situações que você vivenciou a partir dessas situações, desse trinômio? A questão, por exemplo, da impactoterapia, isso influenciou muito você na crise do crescimento? O que repercutiu? O que levou, porque você, sendo o seu verbete, sim, a escolha do rumo evolutivo, sim, foram acontecendo situações, tais como essa do trinômio, que ajudaram a você a encontrar essa bússola, né? Então, sim, sim, porque tem a ver com acesso ao conhecimento das verpões e o processo de assimilação, que eu também coloco de um trinômio, respeito do acesso ao conhecimento e a assimilação desse conhecimento e a compreensão, que foi produzindo, por um lado, crises íntima, sabe? E por outro lado, melhoramentos a respeito do delineamento da ideia, do foco, a possibilidade realmente de poder escolher o rumo evolutivo. As verpões podem ter surgido a partir de crises e a partir de impactoterapia também? Não, primeiro veio as verpões e a partir de aí o acesso a refletir mais a respeito da própria vivência, né? A própria personalidade, o que tem a ver com o holopensene da consciência. Sim. A conscienciologia, eu acho que é justamente o espelho onde a consciência, sim ou sim, pouco a pouco vai podendo observar-se como qual a transmissão da estrutura holopensênica que ela tem, respeito das ideias, do agir, do contexto das companhias intra e extrafísicas, das energias que ela tem. Sim, obrigada. Parabéns, hein? Obrigada. Gente, eu quero falar para vocês que fizeram um levantamento o recenseamento nosso aqui em Foz. Atualmente são 613 pessoas na CCCI de Foz. 254 homens, 359 mulheres. Vocês veem que tem exatamente 105 mulheres a mais. Tá certo? É isso mesmo? 41% de homens, 59 de mulheres. É isso? De modo que eu tenho a razão de falar que eu respeito muito esse mulherio todo. As monstras, nós temos aqui monstras mentais somáticas. Aí uma eu. O negócio é muito sério. Sim. Por exemplo, a pessoa, uma forma dela avaliar a TENEPS dela, não seria os pedidos que ela recebe? À medida que vai aumentando os pedidos, ela tem que um sinal. Tudo, como é que ela sente antes, durante e depois da TENEPS, e tudo que envolve aquilo. Ela põe no papel e vai falando, tudo que quer que tem, vai anotando, faz uma listagem. Mas se ela está assim que é o levantamento, é uma inventariologia, um balanço. Não, esse é o mais detalhado. Mas eu digo assim, para ela avaliar um sinal de que ela está recebendo mais pedido, não um sinal de que está tendo não, resultado. Isso aí varia, isso aí é secundário às vezes, porque é muita gente que ela pode estar atendendo extrafisicamente.
E não está recebendo pedido nenhum. O pedido não é tão importante. Tá. Não. Isso, por exemplo, esse monte que eu recebo, não quer dizer muita coisa. Tá, e você falou assim, que no início a pessoa, o ideal é ela, né, conseguir ter uma interlocução maior com o amparador. Mas como que ela avalia... A primeira coisa mais séria é o seguinte, veja como é que ela se sente com a TENEPS. Se ela se sente bem, é porque está tudo bem. Se ela tem qualquer coisinha alterada, é porque não está sentindo. Mas ela pode se sentir bem e não está tendo... Está fazendo mais uma... A pessoa sabe quando ela está bem ou não. Ela sente direitinho. A TENEPS não tem saída, por causa da energia. O que você queria falar? Faça favor. É com a Cris, é com você, Cris. É com a o João. Cris, você fala lá na página 33, na experimentologia, você fala das 20 modalidades de escolhas da consciência. Exemplologia? Não, na página 33, experimentologia. Está bem. Aí tem o item 19, que eu acho que é bem ajustado com você, né? Que é universalista. Você está sempre aqui, você idioma, fronteira, distância, nada disso te segura. Então eu queria saber como foi o desenvolvimento disso, se antes de conhecer a Conscienciologia você já tinha, e depois quando conheceu se expandiu mais ainda, esse seu senso de universalismo, essa sua facilidade de trânsito. Na verdade que eu acho que é um processo mesmo que tem a ver com a reciclagem íntima, sabe? Porque eu gosto de poder compartilhar com as pessoas. Não tenho tido, que eu lembre, alguma postura assim sectária, clara, mas acho que ainda tenho que trabalhar muito. Todo esse processo de comunicologia começou a partir do meu conhecimento maior do que da temática conscienciológica, porque antes eu tinha muita dificuldades de comunicabilidade. Hoje eu vou notando a cada vez mais essa possibilidade de poder compartilhar, de ampliar mais os horizontes. Eu estou olhando que isso é um processo que está crescendo, sabe? Cris, aqui no B, aqui. Oi. Então, queria que você falasse rapidamente que nesse final de semana nós tivemos o Congresso dos Intermissivistas e o seu verbete vem bem a calhar em relação a isso, que é a escolha do rumo, ela implica em abrir mão de outros, o rumo evolutivo, você abre mão de outras coisas, quer dizer, tem que haver certas perdas pelo caminho. Então, eu gostaria que você falasse a respeito. Nós tivemos pessoas que vieram ao Congresso, pessoas que não vieram, quer dizer, já fizeram as escolhas, e das que vieram, nós vamos ter também as pessoas que vão escolher o rumo evolutivo e outros que não, né? Sim, mas não compreendi a ideia. A essência da escolha do rumo mesmo, de fazer a opção pelo rumo evolutivo. Sim. Você falasse um pouco para os intermissivistas que vieram até aqui e que vai ficar só nisso, por exemplo, e a perda de oportunidade disso. Mas acho que os intermissivistas já têm claro, né, a escolha do rumo evolutivo. Já está, eu acho, segundo o que eu estou considerando, que eles já têm uma ideia muito mais determinada a respeito da qual é o processo, todo o trabalho que tem que fazer a respeito da evolução consciente. Então, o que eu posso ter assim como opinião é a ideia de manter o foco, uma vez feita o delineamento da ideia da escolha do que tem a ver com a postura da consciência, o que ele escolhe, manter essa ideia, a perseverança, a paciência a respeito de isso. Isso que eu acho que para mim tem servido demais neste processo de crescimento que estou pretendendo, sabe? Que vou pouco a pouco, paulatinamente, vou conseguindo atingir.
Ok. Mais uma, agora em relação ao seu trabalho de tradução, uma curiosidade minha, qual que é a sua velocidade de verbete que você consegue trabalhar? É diário isso? Este é o primeiro verbete? Não, no seu processo de tradução. Sim, depende 2 horas, às vezes. Os livros que eu tenho traduzido. Não tinha entendido. 700 experimentos, projeciologia, são vários. Agora estou fazendo o Homo sapiens urbanizatus, projeções da consciência, TENEPS, nossa evolução. Você trabalha simultâneo neles? O que simultaneamente, você trabalha ao mesmo tempo? E quase, não sempre ao mesmo tempo, mas livro que chegava às minhas mãos e muito da dupla, né? Eu tenho que reconhecer praticamente, em espanhol, foi ela que jamais traduziu mais livro nosso. Obrigado. Na verdade que... É uma fera, a Cris. Uma fera. Na verdade que eu não sei dar para você um parâmetro da velocidade, mas realmente há muitos anos, do 93 que eu estou fazendo, e às vezes foram meses ou ano, por exemplo, o Tratado de Projeciologia foi anos que eu tive para ir melhorando, que não fui sozinha, sabe, no trabalho, sempre fui trabalhando assim na equipe. Não é fácil, mas foram anos, projeciologia, e 700 está aí também, terminado, mas sempre precisa revisões. Foram meses, em geral, os mais curtos, 2 meses, mais ou menos, para dar um parâmetro para você. Ok, obrigado. Nós agora vamos aguardar o seu próximo verbete. Parabéns, muitas graças. Muito obrigada. Foi máximo, eu gostaria de agradecer à equipe intrafísico e extrafísico e a todos os tertulianos, a turma conscienciológica, que estou muito grata, e também ter em conta a turma de Buenos Aires, sabe? É bom saber reconhecer, ou não? A gente, se alguma coisa tem que saber, saber reconhecer. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 90 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 43 votos presenciais, 29 votos online. Hoje temos 5 recados. Alexandre Biocam, a mim, 40 manobras. Sandra SP2 Foz, Vivian e Alexandre, Festival de Inverno. Rose Luimara, técnica de mais um ano de vida. Boa tarde a todos. Dentro da programação do Festival de Inverno, agora no sábado pela manhã, a Sinvex vai estar realizando uma Biocam, que é uma caminhada bioenergética. Então é uma atividade bastante interessante que junta a atividade bioenergética, né, a malhação do energossoma, com a malhação também do soma. Uma caminhada, não é puxada, é leve, né? Então aqueles que estiverem interessados em participar, podem ir à frente do discernimento no sábado agora, às 8 horas, e é das 8 às 11h30. A inscrição faz no local mesmo. Tá? Muito obrigado. Boa tarde. O meu convite é que você venha participar do próximo curso 40 Manobras Energéticas, aqui em Foz do Iguaçu, no campus do discernimento. Esse curso vai ocorrer nos dias 22, 23, 24 e 25 de setembro. São 4 dias em que trabalhamos intensamente as energias, a partir das manobras básicas, mas sempre voltadas para o uso interassistencial. Então, é um curso bastante dinâmico, prático, ministrado pelo professor EPICRON Mário Oliveira. Maiores informações aqui na recepção do CAEC. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los e aos que nos assistem pela internet para participar do ECP2 de Foz do Iguaçu. Este ano o curso vai acontecer entre os dias 12 e 14 de agosto. Está próximo agora. Vai ser no Rafaim Palace Hotel da BR e maiores informações podem ser obtidas tanto no IPC quanto aí na Secretaria do CAEC. O telefone do CAEC é 45 3525 2652
E o do IIPC é 45 2102 1448. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Estamos aqui para convidá-los para a continuação das atividades do Festival de Inverno. Ontem nós tivemos uma oficina de desenho com 10 participantes, com Pedro Marcelino e com Bruno Silva. Foi um ambiente muito positivo. E hoje o destaque é a oficina de teatro. Ninguém vai se tornar ator ou atriz numa oficina de teatro, né? Que vai ter hoje à noite. Mas para trabalhar técnicas de impostação de voz, expressão corporal, técnicas de interpretação, com a professora Evelyn Magueta. Ela é formada pela USP, mora em Foz do Iguaçu e atualmente é aluna dos nossos cursos aqui da CCCI. Então é uma boa pedida para quem quiser trabalhar essas técnicas. Bom, a gente gostaria de informar que hoje a oficina das 15 horas, que está marcada, a oficina de puff escravo não vai ocorrer em função da ausência de inscrição. A gente vai ter também a oficina amanhã de curta-metragem de animação, pelo Pedro Marcelino e Bruno Silva. Vamos ter também uma oficina de conto e crônica também, de um artista aqui da cidade, Luiz Henrique Dias. É uma atividade lúdica com desenvolvimento e leitura de textos. Então, estão todos convidados para participar. Maiores informações no 2102-1400 ou a gerência@discernimento.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero convidá-los para o curso Técnica de Mais um Ano de Vida. Esse curso vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento, e tem início previsto para o dia 26 de agosto. Será feito em 4 módulos. Os professores do curso serão o professor Álvares Dantas, professora Elizabeth Rodrigues, Marlene Kohler, eu e alguns professores convidados. Entre eles está a professora Luimara Schmidt. Bom, nós estaremos trabalhando na técnica da Ressexis. Então, o instrumento que vai ser utilizado no segundo módulo, que é a correção de rota, vai ser o ressexograma. Nós já temos bastante experiência nesse instrumento. Ele consegue propiciar uma visão de conjunto de todas as áreas a partir do levantamento de 70 itens, onde você vai poder fazer uma reorganização para realmente poder chegar ao final de um ano sendo completista, exitoso nessa proposta. Então, o meu convite é para você, tertuliano e teletertuliano, que gostaria de aplicar a técnica de mais de um ano de vida e ainda tem alguns receios, algumas dúvidas. Então, esse curso, ele conta com 12 professores, muitos já experimentaram a técnica e estarão propiciando o ambiente favorável para você alavancar em um ano algumas reciclagens que você mesmo vai se designar e determinar. Então, como a professora disse, o curso vai ser iniciado agora em agosto e as inscrições são na recepção do CAEC. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Retribuciologia, especialidade Proexologia, autor Olegário Borges. Obrigado e boa tarde a todos.